Meus irmãos, então vamos avançar para mais um assunto aqui desse livro sobre adoração reformada. Como temos aprendido acerca da liturgia reformada, né, ponto por ponto, nós aprendemos na semana passada sobre a pregação da palavra de Deus como sendo um elemento de culto central, na verdade, não é? O mais importante de todos, porque é por meio da palavra, tanto lida como pregada, que Deus fala com a sua igreja. Então, é sempre lembrar disso, irmãos. No culto, o que estamos fazendo é conversando com Deus. Deus fala com o seu povo e o seu povo responde. Como é a maneira pela qual o seu povo responde? Como o seu povo responde? Cantando salmos e hinos, orando e também ouvindo a pregação do Evangelho. Esse outro ponto, digamos assim, um elemento de culto, que são os sacramentos, também tem a sua importância, e eu diria também central, no culto e na vida do povo de Deus. Eu vou ler aqui um trechinho que diz bem assim: em sua obra magistral, As Institutas da Religião Cristã, João Calvino define um sacramento como testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, com mútua edificação de nossa piedade para com ele. Então Calvino falou sobre os sacramentos, não é, no século XVI, e quando foi abordar o assunto, o que ele disse é que os sacramentos são, na verdade, um testemunho da graça divina. Então, eu já tinha feito uma introdução sobre esses assuntos com os irmãos lá no começo, para mostrar que quando pensamos em sacramentos, isso é, batismo e santa ceia, aquilo que estamos presenciando no culto, o que estamos vendo ali é a palavra demonstrada, digamos assim, é como a palavra manifestada aos nossos olhos. Porque tudo que o sacramento está ensinando, na verdade, é a Escritura. Basicamente é isso, não é? Então o sacramento aponta para a palavra de Deus e nos ensina exatamente aquilo que é a graça do Senhor comunicada a nós. Em outras palavras, na administração dos sinais da água, do pão e do vinho, por um legítimo ministro do Evangelho, as promessas da aliança de Deus são eficazmente seladas na nossa consciência e confirmadas em nosso coração, quando recebidas pela fé. De fato, os sacramentos, não é, do batismo e da Santa Ceia são as visíveis palavras de amor da parte de Deus, ordenadas por Deus para direcionar a nossa fé para Cristo, o único em quem todas as promessas de Deus são gloriosamente cumpridas. Então, basicamente, o que Calvino fala aqui, o ensino, não é, reformado acerca dos sacramentos, é que, na verdade, quando pensamos em sacramentos, nós temos que compreender que são as palavras visíveis de Deus. Estamos ouvindo a pregação, o ensino, mas quando pensamos em sacramentos, temos que entender que esses sacramentos são as palavras visíveis. Então Deus nos comunica, nos fala da sua graça de maneira verbal, por sua palavra, mas também Ele nos mostra algo. E o Senhor faz isso porque sabe de nossas fraquezas. Nós temos limitações e, portanto, precisamos aprender de várias maneiras. Quando eu fiz a introdução a esta aula, não é, eu falei justamente sobre como é importante usar os nossos sentidos. Nós não aprendemos somente ouvindo alguma coisa. Se alguém ficasse falando o tempo todo e só falando, nós teríamos dificuldade de capturar aquilo. Basta você pensar, por exemplo, na escola. Se o professor, numa escola, ele está só falando, mas ele não gesticula, não é? Ele não faz uma aula dinâmica, ele só fala, ele só explica, ele só lê o que está no livro, mas ele não vai fazer algum desenho do quadro, ele não vai fazer algum tipo de gráfico e apontar, chamar a atenção dos alunos, não é, para mais manifestações, digamos assim, daquela aula. Então eles vão pegar pouco, vão aprender pouco. Quando usamos, então, tanto de maneira verbal, né, no caso falando, explicando os assuntos em si, mas mostramos algo, as pessoas captam muito mais, aprendem muito mais. Então a ideia dos sacramentos também é essa. Deus deu sacramentos ao seu povo para instruí-los de maneira completa, com todos os seus sentidos. Então aprendemos ouvindo e aprendemos também vendo essa palavra manifestada, não é, do Senhor. Por isso que na antiga aliança havia tantos elementos, havia tantas ordenanças e também, digamos assim, várias imagens, porque podemos pensar no tabernáculo, era um templo real feito, não é, com ouro, com muitas coisas preciosas que o Senhor ordenou, vários utensílios, não é, sagrados usados pelo povo de Deus. Então havia uma variedade de elementos visíveis para o culto da antiga aliança. Então Deus realmente nos ensina a importância de compreendermos também aquilo que nós vemos acerca de sua palavra. Continuando, os sacramentos são ordenados por Deus para exercer papel vital no culto público,
Por isso, é crucial entendermos a natureza e o papel do batismo e da Santa Ceia, meios primordiais, juntamente com a palavra e a oração, por meio dos quais Deus promete salvar e santificar seus eleitos. Então, quando estamos ouvindo a pregação e nós presenciamos ou participamos do sacramento, nós somos lembrados, estamos vendo aquilo ali. E quando vemos, somos lembrados de que Deus nos salva por sua graça. E esses sacramentos, então, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, eles nos direcionam para Jesus Cristo. Nós somos direcionados para Jesus Cristo. Então, o foco, a ênfase do sacramento, batismo e Santa Ceia, é o Senhor Jesus Cristo. Sempre é Ele o centro do sacramento. Então, pensando primeiramente no batismo. Na nova aliança, o sacramento do batismo substitui a circuncisão da antiga aliança, ambos os quais significam e selam as promessas da aliança de Deus em Cristo. Na circuncisão, o ato sangrento de remover o prepúcio do menino aos 8 dias de vida era um sinal que apontava não só para o sacrifício sangrento de Cristo, removido por causa do seu povo, mas também para a circuncisão do coração, que é a regeneração, realizada pelo Espírito Santo. E aqui é um detalhe importante para darmos atenção, que a circuncisão, quando foi ordenada a Abraão e, portanto, a todo o povo de Israel, não é? A cirurgia, né? A circuncisão é a cirurgia feita no órgão genital masculino. O menininho, com 8 dias de nascido, deveria ser circuncidado, não é? É como aquela operação da fimose, algo nesse sentido, parecido. Então, o órgão dele era circuncidado nesse sentido, e isso era sinal que ele pertencia ao povo de Deus, que ele era um filho da aliança. Esse sinal externo, não é, que era um corte, não é, no órgão genital dele, era esse sinal, mas ele apontava para uma realidade superior, espiritual. Aquela retirada daquele pedacinho de carne, digamos assim, não é, significava justamente a remoção da impureza e apontava justamente para uma circuncisão que não estava na carne, mas no coração. Por isso mesmo que o povo, não é, de Deus era exortado por seus líderes a serem circuncisos de coração. Porque ficar focado, por exemplo, dar ênfase à circuncisão na carne não significaria muita coisa. É como hoje, por exemplo, uma pessoa pode ser batizada. De repente, como cresceu num ambiente de igreja reformada, ou católico romano, de repente, foi batizado na sua infância. Mas a pessoa pode simplesmente fazer com que o seu batismo não tenha nenhum sentido. Porque ela foi batizada, ela sabe disso, mas ela não tem compromisso nenhum com Deus. Ou seja, foi batizada, mas não no coração. Entende? No passado era do mesmo jeito. A circuncisão foi dada não para que eles ficassem se orgulhando de uma marca pactual, mas para que eles tivessem o coração voltado para Deus, fossem regenerados. E essa regeneração é realizada justamente pelo Espírito Santo. Porque Cristo derramou seu sangue de uma vez para sempre, o povo da aliança de Deus não toma mais parte nos ritos e sacrifícios sangrentos lá da antiga aliança. Então, esse era o sentido da circuncisão, sacramento, o primeiro sacramento da antiga aliança, e é também o sentido do batismo, que é o primeiro sacramento da nova aliança. Então, basicamente, meus irmãos, o que acontece é que o batismo instituído por Cristo, ele substitui a circuncisão. Ele foi posto no lugar da circuncisão. Porque uma vez que Cristo morreu na cruz, a circuncisão perderia o seu valor, uma vez que ela era um corte, ou seja, um sacrifício cruento, havia sangue envolvido. Quando ele morre na cruz, é para cumprir todas as cerimônias da lei. Tudo aquilo que tinha a ver com sacrifício, ele cumpriu na cruz. Portanto, nenhum sacrifício mais faz sentido para nós hoje, nesse sentido. Tá? Nessa lógica de morrer um animal ou sangue ser derramado, isso perdeu o valor para nós. Porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi derramado de uma vez por todas. Nesse sentido, então, nós ficaríamos órfãos de um sacramento. Ora, Cristo morreu na cruz, então circuncidar já não tem valor para nós. E agora? Vamos ter o que para ficar no lugar disso? Como é que nós vamos ter uma marca externa ou uma identificação, não é, de que nós somos o povo de Deus? Porque no passado eles tinham essa marca. Eram circuncidados. E nós? O que é que nós temos hoje? Cristo nos dá então o batismo. Entende? O batismo então substitui essa circuncisão para ser o mesmo sinal de purificação, de regeneração, de que nós pertencemos a Deus. Por isso o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O batismo, como mencionado acima, é um sinal que aponta para a mesma realidade da circuncisão. Tanto é que em Colossenses o apóstolo Paulo chama o batismo de a circuncisão de Cristo. É a circuncisão que Cristo instituiu, não com sangue mais, mas tomando como símbolo a água, não é, que tem a ideia de purificação, de remoção das impurezas. Assim como a circuncisão, o batismo simboliza a lavagem e a remoção do pecado pela purificação do sangue de Jesus e do poder regenerador e santificador do Espírito Santo. Dessa forma, vemos as conexões óbvias entre a antiga aliança e a nova aliança. Os sinais santos da antiga quanto da nova aliança apontam para a obra, não é, e para a pessoa de Jesus Cristo. O sinal da circuncisão antecipava a obra salvadora de Cristo e o batismo remete a ela. Então, são, na verdade, sinais em tempos distintos, mas que têm a mesma função no meio do povo de Deus. E estes sinais, portanto, eles são importantes para nós, porque, irmãos, digamos assim, a palavra é suficiente para nós. Mas Deus, conhecendo nossa fraqueza, nossa dificuldade, Ele nos deu um sacramento para nos ajudar na caminhada da fé. Nós recebemos a fé por meio da pregação. Ouvimos na semana passada na aula. Por meio da pregação do Evangelho é que a fé vem ao nosso coração. Então não há como haver fé genuína, verdadeira, sem a palavra de Deus. É por meio dela, ela é um instrumento, não é, onde o Espírito Santo usa para nos dar a fé. Mas nós somos fracos e, portanto, Deus nos dá os sacramentos para alimentar essa fé que recebemos por meio da palavra. Então, basicamente, ouvimos a palavra de Deus, que são suas promessas. Mas após recebermos as promessas do Evangelho e crermos de todo o coração, o Senhor, sabendo de nossas dificuldades, de nossas fraquezas, nos dá algo para sempre estarmos praticando e sermos sempre lembrados de seu amor, da sua graça, ou seja, para alimentar nossa fé. A circuncisão era feita de uma vez só, na pessoa, não é? Então era uma vez, assim como o batismo. Só somos batizados uma vez só. Nós não rebatizamos ninguém. É um batismo, um só batismo instituído por Cristo. E esse batismo deve ser suficiente para que nós venhamos lembrar que pertencemos a Ele. Então, naquele processo antigo, cada um daqueles que pertenciam ao povo de Deus, que realmente criam nas promessas do Senhor, não é? Os verdadeiros israelitas, eles sempre lembravam de que eles eram circuncidados, ou seja, quando estavam em suas crises, em suas dificuldades, podiam sempre recorrer ao fato de que um dia foram apresentados para serem circuncidados, recebendo o sinal de que pertenciam a Deus. Eles sempre lembravam disso. A mesma questão também temos com relação ao batismo. Nós precisamos aprender a recorrer, não é, de alguma maneira, ao nosso batismo também. Devemos lembrar que um dia fomos batizados e, portanto, isso significa que pertencemos a Deus. É justamente uma marca para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé. Quando estivermos meio que numa crise de identidade, duvidando de algumas coisas, ou então pensando, devo ser realmente um cristão? Por conta de algumas dificuldades ou lutas, eu devo lembrar que eu fui batizado. E que este é o sinal de que eu pertenço a Deus. Então, o batismo, ele nos alimenta, ou alimenta a nossa fé. E toda vez que vemos um batismo sendo realizado na igreja, para nós deve ser um momento de bênção, de alegria. Ver uma criança levada, não é, para ser batizada na igreja, deve nos levar realmente à memória de que nós fomos batizados também, de que Deus está manifestando mais uma vez a sua graça diante de nossos olhos. Entende? Estamos vendo mais uma vez a graça do Senhor manifestada por meio do batismo. Então devemos ser lembrados de que pertencemos ao Senhor também. Lembrados de que um dia nós passamos por aquilo, nós somos marcados do mesmo jeito, meus irmãos. Então o batismo é um sinal, um sacramento, não é, que nos ensina que somos de Deus, que pertencemos a Ele. É assim que então desfrutamos do batismo. Vamos para uma pergunta e resposta do Catecismo Maior de Westminster. Ouça com atenção. Como devemos nos beneficiar do nosso batismo? Ouçam a resposta com atenção. O dever indispensável, mas muito negligenciado, de nos beneficiarmos do batismo deve ser cumprido por nós toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando presenciamos sua ministração aos outros.
pela consideração séria e cheia de gratidão da sua natureza e dos fins porque Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados pelo batismo e dos nossos votos solenes feitos na ocasião. Sendo humilhados, por causa da nossa corrupção pecaminosa, por deixarmos de cumprir nossas promessas e andarmos contrários à graça do batismo, pelo crescimento na certeza do perdão de pecados e nas demais bênçãos seladas em nosso favor por este sacramento, fortalecendo-nos da morte e ressurreição de Cristo, em quem somos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e esforçando-nos para vivermos pela fé, para termos a nossa conversão em santidade e retidão, como os que abriram mão de si mesmos por Cristo, e para andarmos em amor fraternal, como que batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então, que venhamos lembrar exatamente disso. O nosso batismo, uma vez recebido, não é para que venhamos realmente sempre recordar de que um dia fomos conduzidos a Deus por sua graça para sermos marcados como pertencentes a Ele. Então precisamos realmente olhar com carinho para esse sacramento do qual nós participamos e lembrar de nossa identidade em Cristo. Pertencemos ao Senhor. Aqueles que no passado eles tinham essa convicção, eles se orgulhavam da circuncisão que tinham recebido. Assim como Davi, diante de Golias, se orgulhou da sua circuncisão, quando questionou aos soldados israelitas com relação a Golias: quem é este incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ou seja, ele é de fora, ele não tem aliança com Deus. Nós somos filhos da aliança. Quem é ele para nos afrontar? Nós somos filhos de Deus. Então esse senso de identidade muito forte em Davi e em cada israelita fiel também deve estar em nós hoje. Temos que lembrar disso. Então, quando você estiver sendo tentado, ou estiver desanimado, ou for convidado para o mal, lembre-se, Deus fez uma aliança com você e o seu batismo é um sinal disso. Lembre-se disso. Quando você tiver filhos, lembre-se, Deus fez uma aliança com você e com seus filhos. Não afaste seus filhos da igreja. Percebe como o batismo ele nos dá essa ligação de que nós pertencemos a Deus, de que somos o povo da aliança. Então precisamos, por meio do batismo, nos ver como sendo diferentes deste mundo. A igreja tem que se ver assim. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas somos o povo de Deus, pertencemos à aliança. Deve ser essa a nossa consciência, para que também haja responsabilidade de nossa parte. E é assim que o batismo fortalece a fé da igreja, sempre nos lembrando que nós pertencemos ao Senhor. Lembre-se, no dia do seu batismo, você foi batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se isso não tem significado para você, nada mais tem. Se isso não pesar no coração de um crente, é sem futuro. Não resta esperança. Porque se alguém tem convicção de que foi batizado em nome do Deus triuno, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ainda assim não houver essa consciência de que pertence ao Senhor e de que o nome dele está sobre nós, e esse nome foi posto e selado em nós no dia de nosso batismo, então qual o sentido da vida cristã? Nenhum. Por isso é importante compreender a importância, a bênção do batismo. Também temos a Santa Ceia. Da mesma maneira que o batismo, a Santa Ceia do Senhor é um sinal e selo da aliança da graça, santificando e selando para os eleitos de Deus a obra redentora de Cristo. Também assim como ocorre com o batismo, ao longo dos séculos tem havido muito debate em torno da verdadeira natureza e papel da ceia do Senhor. Nós já aprendemos sobre isso, sobre as diferenças. Digamos que existe algum debate em torno do batismo, da cristandade, mas mais acirrado ainda do que o assunto do batismo é o assunto da Santa Ceia. Então há uma divergência muito grande. Católicos romanos, luteranos, evangélicos e reformados têm visões diferentes sobre a Santa Ceia. A nossa visão, como cristãos reformados, ela é a mais puramente bíblica. Nós não estamos preocupados em buscar sentidos ocultos, extraordinários, diferentes, não. Nós só queremos o que a Escritura diz. Então, está dizendo assim, é isso que é a ceia, pronto, é isso e acabou. Nós não vamos querer inventar nada em cima, porque não faz sentido. Foi ordenado por Cristo
e, portanto, deve ser crido e também praticado como ele ordenou. Cristo mesmo é quem ensina isso quando nos dá a Santa Ceia. Então eu não vou explicar novamente sobre essas diferenças, tá? Só para sumarizar isso para vocês. A visão católica romana sobre a Santa Ceia, alguém que já foi católico romano? Não, né? Então, eu fui criado no berço católico romano e a visão da Santa Ceia, ou Eucaristia, como chamávamos lá, é aquela visão de que os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. O nome dessa teologia, dessa visão é transubstanciação, que é a transformação da substância. A visão luterana, um pouco diferente, diz que Cristo ele se faz presente nos elementos e com os elementos. Então, pão e vinho não se transformam, mas Cristo mesmo está no pão e está no vinho, nesse sentido. Essa é a ideia da consubstanciação, certo? Então, Cristo está com a substância do pão e do vinho. A visão mais evangélica que nós temos é a visão de apenas um memorial. Então, basicamente, o ato de pão e vinho só são atos simbólicos e você apenas está no memorial. Você apenas lembra que um dia Cristo morreu. E a nossa visão como reformados traz um equilíbrio com relação a isso, porque não despreza o que Cristo mesmo disse. Ele falou, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele disse isso. Então a visão reformada não despreza essa verdade, ao mesmo tempo admite que quando ele fala isso, ele não está dizendo que pão e vinho transformam-se em corpo e sangue. Não. Então temos sim algo que é simbólico, mas que na verdade nos aponta para uma bênção espiritual. Então a nossa fé como reformados, nossa doutrina reformada é que Cristo se faz presente sim na hora da ceia, porém espiritualmente. Entende? Espiritualmente ele nos abençoa, ele nos alimenta. Então para nós a Santa Ceia não é só bater cartão, não é só chegar aqui e dizer bem assim, vou cear, não é? Então, se tem Santa Ceia eu vou lá e ceio, porque eu não quero levantar nenhum tipo de perguntas. Por que o irmão não está ceando? Eu não quero nenhum tipo de censura, então eu vou lá e ceio. Muitos fazem isso. Outros fazem isso com certo orgulho, né? Pega o pão, ceiei. Com certo orgulho, como se merecesse aquilo. O ponto central é compreender o seguinte, irmãos, que a Santa Ceia para nós não é brincadeira. É um momento sério demais. Porque nós cremos que Cristo mesmo nos alimenta. É Ele nos alimentando. E o pão e vinho significam isso e apontam para isso. Então, na hora da Santa Ceia, quando estamos celebrando e compartilhando o pão e o cálice do Senhor, ali Cristo está nos alimentando espiritualmente. Por isso não pode ser levado na brincadeira. E por isso, quando o apóstolo Paulo fala de Santa Ceia, ele não fala segundo o pensamento evangélico de hoje, que é qualquer um ceia, a pessoa chega... É por isso que tem essa abertura, sabe? Se você vai para igrejas evangélicas, é muito comum que quando você chega numa comunidade dessas, a pessoa só quer saber se você é crente. Então, se você conseguir transmitir para ela a sua cultura evangelical, Pai do Senhor, meu irmão, vim da guerra fulana, a guerra não sei das quantas, então você chega ali e você admite a ceia. Ninguém vai questionar, ninguém está preocupado quem você é, se você de fato é um cristão genuíno. Não, você ceia porque você disse que é evangélico. Isso aí é banalizar o significado da ceia. É não levar em consideração que a ceia é um momento sério, é um sacramento ordenado por Cristo. E Ele está nos ensinando que Ele nos alimenta. Ele fala, em João 6, por exemplo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem vida eterna. Então a ceia significa isso. Como é que eu posso levar uma coisa dessa na brincadeira? Para não me importar. Como é que pode haver presbíteros na igreja que não protejam a mesa do Senhor e abram para todo mundo? Não faz sentido isso. Então, lá, no contexto geral evangélico, todo mundo ceia. No nosso contexto, não é assim que funciona. As pessoas que vão cear são membros comungantes, são membros da igreja. Quer dizer que elas já são membros porque professaram a fé, porque aprenderam a doutrina, passaram por um processo. Esse é o processo, digamos assim, natural, né, comum. Então tem que aprender a doutrina, tem que aprender a organização da igreja, tem que tirar suas dúvidas nesse sentido, entender realmente o que você está fazendo ali para que você participe. E não somente isso, ter a supervisão dos presbíteros da igreja que vão realmente, nessa supervisão, verificar se o irmão, a pessoa que está ali,
é um crente de verdade. Porque se a pessoa estiver ali e não for um crente legítimo, e os presbíteros deixarem, eles serão culpados por profanar a mesa do Senhor. João Calvino, e eu cito para os irmãos um pouco de história, João Calvino teve que lidar com uma situação como essas. Quando ele era pastor de Genebra, da Guerra de Genebra, não é? No século XVI, um grupo de arruaceiros na cidade quis cear na hora do culto. A mesa estava posta para que os irmãos pudessem participar da Santa Ceia. E aqueles arruaceiros, homens infiéis, bagunceiros mesmo, sem moral, estavam ali e eles queriam entrar na igreja e cear. E todos sabiam quem eles eram. Certo? E eles foram determinados a chegar até ali a Guerra de Genebra, enfrentar o pastor Calvino e dizer: nós vamos sair, acabou. Calvino então saiu do púlpito, né, onde ele estava, e ele foi e ficou à frente da mesa. E ele ficou protegendo a mesa da ceia. E o que ele disse para aqueles homens, diante de toda a igreja, foi: podem cortar a minha língua, cegar os meus olhos, podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou dar aquilo que é santo a vocês. Ele defendeu a ceia do Senhor. Porque ele, como um pastor fiel, entendia muito bem que aqueles que devem participar da mesa do Senhor são cristãos legítimos. E aqueles tinham um testemunho ruim em toda a cidade, que eram arruaceiros, homens desordeiros, que não temiam a Deus. E ele não permitiu isso. Então, em uma igreja fiel, a ceia não é aberta para todo mundo. Não é. Porque nós cremos que Cristo se faz presente, alimenta o seu povo, e nós não podemos brincar com isso. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando fala da Santa Ceia, ele traz tanto a ceia como uma ideia, como um assunto que tem a ver com a graça de Deus, mas também com relação à sua ira. Nós estamos acostumados sempre a ler, não é, no dia de Santa Ceia, o texto inicial na liturgia da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler aqui para os irmãos perceberem isso. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou começar a ler do versículo 17, porque os irmãos vão ser contextualizados com relação a isso. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Aí vamos até o finalzinho. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, a gente já começou aqui, no verso 17, já poder perceber que Paulo vai começar uma exortação com relação à igreja. Ele está dizendo: não vou louvar vocês do que vocês estão fazendo, que é feio. Verso 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ou seja, Paulo já está dizendo: olha, eu ouvi dizer, e quando Paulo fala isso é porque ele recebeu carta de alguém, né? Antigamente não tinha WhatsApp, então tinha que ser por carta. Então eu ouvi que quando vocês se reúnem na igreja, não é para melhor, é para pior. Vocês se dividem, há brigas. Verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Percebam o que Paulo está dizendo aqui. Esse princípio nos ensina que é plenamente possível que um grupo se reúna para a celebração da ceia do Senhor, mas pela má compreensão, por uma doutrina errada, ou seja, por uma heresia, ou por não entender o que aquilo significa de verdade, eles não celebrarem de fato a ceia do Senhor. Ou seja, nós não podemos nos prender a comer pão e tomar um pouquinho de vinho como se isso tivesse algum poder mágico, como se fosse um fim em si mesmo. Não. As pessoas podem comer pão e vinho e aquilo não significar nada. Então ele está dizendo: vocês se reúnem, mas não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só a miséria aqui. Eles se reúnem para celebrar culto a Deus, e assim celebrar a ceia do Senhor. Só que a desunião é tão grande, a falta de harmonia é tão grande, que os mais espertinhos
pegam o que tem para comer logo, enchem a barriga e deixam os outros sem. A ceia não é um banquete do egoísmo. Não é para que eu me preocupe somente com a minha vida, mas com a dos meus irmãos, porque eu estou compartilhando algo. Verso 22. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E então, depois ele repreender e mostrar que ele estava, na verdade, exortando a igreja porque ela estava errando nesse sentido, é que ele vai chegar ao assunto, ou à instituição da ceia. Ele fala no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Segura um pouquinho. Então percebam. Primeira questão importante aqui. Quando Paulo está ensinando, não é, e está exortando acerca da ceia do Senhor, ele lembra aos irmãos que eu não inventei isso. Isso não é um costume que eu, Paulo, inventei para vocês. Não é o costume da igreja de Corinto, simplesmente. Vocês estão fazendo isso que eu ensinei, porque Cristo foi quem me ensinou. Isso é uma ordem de Cristo. Não é um capricho religioso, não é algo que nós inventamos. Cristo ordenou fazer assim. Ele celebrou a última ceia com seus discípulos e ordenou que eles continuassem a celebrar a ceia do Senhor. E por quê? Para que pudéssemos ser lembrados da morte dele até que ele venha, para que pudéssemos receber a esperança de seu retorno para nos buscar e para sermos alimentados na fé. Por isso que a ceia é o constante da igreja, não é como o batismo, por exemplo. Recebemos o batismo uma vez, mas a ceia ela é contínua. Sempre acontece, para que sempre venhamos lembrar e também sermos alimentados por Cristo. Então, Paulo não está dizendo aqui, ora, cumpram aquilo que nós acordamos. Não tem nada a ver com acordo humano aqui. Não é tradição humana, é ordem de Cristo. É uma santa tradição ordenada pelo próprio Cristo. Então, uma vez que o próprio Filho de Deus ordenou a Santa Ceia, e todo o cerimonial da Santa Ceia, que é partir o pão, compartilhar com os irmãos, também o cálice, o vinho, então deve ser feito exatamente como ele mandou e no espírito que ele mandou, que é o espírito de unidade, de amor na igreja, de respeito ao Senhor, de memorial, não é? Então ele fala no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, de uma certa maneira, existe o trabalho dos presbíteros para protegerem a mesa do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer que o ser humano pode nos enganar. Eu posso, de repente, no pastoreio do rebanho, tentar lidar com um irmão que, de repente, teve algum problema. Alguns desconfiam que ele é um hipócrita, que ele é um falso, que ele não é alguém fiel a Deus. Mas ser um irmão que tenta demonstrar, pelo menos à vista da própria igreja e à vista dos pastores da igreja, que ele é uma pessoa maravilhosa. Sabe? Aquele que age como uma serpentezinha, que fica no meio da comunidade, mas ele finge. É possível enganar, meu irmão, meus irmãos. Por mais que os presbíteros sejam atentos e tenham a palavra de Deus para usar contra o mal, ainda assim nós somos fracos, limitados, nós não conhecemos o coração das pessoas. Uma coisa é Cristo falar do coração de cada um de nós, mas uma coisa sou eu falar. Eu não sei do coração de ninguém. E por conta disso os irmãos podem fingir e me enganar. E então essa cláusula, essa parte aqui, esse texto, nos mostra que ainda que nós consigamos enganar nossos irmãos, o Senhor vê o nosso coração. Então não adianta eu tentar enganar ninguém. Não adianta eu driblar o presbitério da igreja, o conselho da igreja. É inútil fazer isso. Por quê? Porque o Senhor que ordenou a ceia e a vida cristã está vendo o nosso coração. Então ele está dizendo agora, pensando nisso,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pense aí no seu coração, na sua mente, se você realmente ama o Senhor Deus, se sua intenção sincera é essa, é amar a Deus e ao seu próximo, de verdade. Porque se não for, você vai comer juízo para a sua própria vida. Paulo vai dizer agora, isso aqui. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ora, o que é comer indignamente? O que é essa indignidade que possa me impedir de participar da mesa do Senhor? É justamente a minha falta de compreensão, primeiro, do que a ceia é. Eu não entendo sua natureza. Entende por que nós não abrimos a ceia para todo mundo? Porque para muitas pessoas, mesmo que se dizem cristãs, participar da ceia é só comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho. Elas não têm fé que são alimentadas por Cristo. Como é que eu vou admitir uma pessoa na ceia desse jeito? Outra, nós não abrimos a ceia do Senhor para todo mundo porque muitas vezes o indivíduo que vem até a nossa comunidade visitar, está de passagem aí, num dia de ceia, ele pode ter um tipo de convicção, de doutrina, tão absurda que acaba negando a obra de Cristo. Por exemplo, para mim, como um pastor reformado, eu digo, é incoerente que alguém, vocês já devem ter ouvido falar há muito tempo atrás sobre cânones de Dort, sabem direitinho o que é arminianismo e calvinismo, talvez fica por alto assim, mas basicamente, para resumir para os irmãos, há pessoas que entendem, que cooperam com a salvação, com a sua própria salvação. Há pessoas que entendem que elas se ajudam ou ajudam Deus a salvar elas mesmas. Que Deus faz uma parte para a salvação e elas fazem outra parte. E isso não é Bíblia, isso é heresia, é mentira, é algo diabólico. Divide a glória de Deus com o homem. Eles são arminianos. Para eles, o homem coopera com a sua própria salvação. Mas o que a Escritura nos ensina de maneira larga é que Deus é o autor da salvação, é o autor da fé, é Ele quem salva soberanamente quem Ele quer. Não depende de nós isso, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Como é que eu posso abrir, como um presbítero da igreja, a ceia do Senhor para quem está dizendo para mim, com suas convicções de fé, que eu me ajudo na salvação? Eu coopero com a salvação, uma vez que a ceia do Senhor é um testemunho de que somente Cristo me salva. A ceia do Senhor está me lembrando, não é, me fazendo realmente pensar sobre isso, de que Cristo entregou sua vida por mim, um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ou seja, a ceia testifica acerca da graça soberana de Deus na minha salvação. Então, uma pessoa que crê, que coopera com a sua própria salvação, ela não pode participar da ceia do Senhor. Isso é incoerente. É um absurdo. Não faz sentido. Então, há muitas maneiras de uma pessoa participar de maneira indigna, negando a obra de Cristo, não entendendo a unidade da ceia do Senhor. Continuando. Agora vem a parte que pesa, meus irmãos. Verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Essas palavras de Paulo são pesadas. O que é que Paulo está dizendo aqui para resumir para os irmãos? Paulo está dizendo que sim, acontece que vocês se reúnem, e quando vocês se reúnem, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor de verdade. Vocês estão com falsidade. Vocês participam indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. E por conta dessa teimosia de vocês, o que é que Paulo está dizendo aqui? É por causa disso que há entre vocês muitos fracos na fé, pessoas frias na igreja, doentes e muitos que já morreram. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus está operando juízo na vida dessas pessoas, na igreja, porque elas comem e bebem indignamente a ceia do Senhor. Ou seja, Paulo ensina que não é para brincar com isso. Não é para brincar com isso. Com Deus não se brinca. Vir até a igreja e se fingir de cristão, uma hora você vai ter que lidar com o Senhor. Qualquer um que finge, que não é sincero diante do Senhor, vai ter que lidar com Ele. Lembrem-se, irmãos, de Ananias e Safira, em Atos 5. Aquele casal que era da igreja. Eles fingiram, eles mentiram.
e Deus matou ali para todo mundo ver. O homem morreu com sua mentira, a mulher chegou 3 horas depois, morreu do mesmo jeito porque sustentou a mentira. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Muitos já têm morrido na igreja, estão sofrendo doenças. Por quê? Porque brincam de serem cristãos. Fingem. São hipócritas. Não creem de verdade, não se importam de verdade, mas participam como se fazer parte da guerra de Cristo fosse igual você fazer parte de um clubinho aí. Você tem a carteirinha de membro. Ó, aqui, eu sou membro, eu posso participar. Negativo. E a última, digamos assim, análise que o ser humano pode receber é do próprio coração dele. Nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas. Devo eu, se estou mal no meu coração, ficar calado e fingir e participar da ceia do Senhor com o coração pesado, porque eu sei que eu pequei, eu deveria falar com os presbíteros, devo participar a si mesmo, eu devo falar com os presbíteros? Paulo está dizendo, exatamente se homem a si mesmo. Porque no fim os presbíteros não conhecem o coração de ninguém, então você precisa realmente ouvir a palavra de Deus, temer ao Senhor acima dos homens e então tomar uma atitude correta diante dele. Porque Paulo está dizendo que Deus opera juízo quando alguém brinca com os sacramentos. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. A ceia representa a morte de seu filho. Quando estamos ceando e vendo aquele pão sendo partido na hora da ceia, o Senhor está nos dizendo que Cristo morreu assim. O seu corpo, ele foi torturado, ele sofreu por nós. Como é que eu posso pegar isso em minhas mãos, que está simbolizando a morte de Cristo, da qual eu estou participando, e eu fazer pouco disso? Ou então tomar o cálice em minhas mãos, quando Cristo disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, eu estou derramando o meu próprio sangue para que a aliança se cumpra e vocês sejam perdoados, de uma vez por todas. Eu estou cumprindo o que Deus prometeu lá atrás. Por isso que na hora da crucificação, quando ele já está para morrer, ele disse, está consumado, eu terminei, eu cumpri. Como é que eu posso tomar o cálice em minhas mãos? Sem temor, sem reverência, estando todo torto diante do Senhor, mentindo, sendo hipócrita, vivendo de uma maneira torta, sem buscar a ajuda dos presbíteros da igreja, só caladinho e participando. Ele está dizendo, o Senhor está vendo tudo isso. Então se alerte e não brinque com isso, porque Deus, ele continua a zelar do seu povo. Então, percebam que essas palavras de Paulo aqui para a igreja cristã têm o mesmo peso das palavras de Deus a Arão, irmão de Moisés. Em Levítico 10, o que aconteceu? Aqueles 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram para o tabernáculo e eles fizeram algo que Deus não ordenou. Ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E o Senhor queimou os 2. Matou os 2. E o pai deles, Arão, que era o sumo sacerdote, calado. E o Senhor disse, só o Senhor falou, eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Então a ceia do Senhor, meus irmãos, é um banquete da graça de Deus, mas para aqueles que realmente creem nessa graça. Porque se em meu coração eu rejeito isso, não faz sentido eu participar da ceia do Senhor. Por isso, vemos entender que a ceia e o batismo como sacramento são uma bênção para a nossa vida. Deus está nos comunicando toda esta bênção de salvação. Quando eu não levo isso a sério, eu estou meio que pegando um tesouro que Deus me deu, um sinal que é uma marca e uma garantia da parte dele do seu amor, e jogando fora, dizendo bem assim, isso não vale nada para mim, isso é qualquer coisa. Deus não deixa isso para lá. Então vamos ter respeito. Já se perguntaram por que crianças e jovens não ceiam? Por conta disso. A ceia exige esse compromisso da gente. Exige. Por isso que as crianças na igreja, elas devem ser ensinadas, elas devem aprender a temer o Senhor, até que elas tenham maturidade, não é? Para entender o que aquilo significa e o compromisso que ela tem que ter com Deus.
Porque se não tiver, não faz sentido cear. Isso vale para quem é jovem e vai fazer a pública profissão de fé, vale para quem é adulto e não está levando a sério, tem que ser tirado a sério do Senhor do mesmo jeito. Sabe? Para que o Senhor seja realmente glorificado por nós, sua igreja, e sejamos alimentados por esse sacramento. Eu concluo essa aula de hoje dizendo que quem perde somos nós, quando não aproveitamos isso. Porque é justamente esses sacramentos que o Senhor usa para alimentar a fé que Ele nos deu. Eu devo participar da ceia e sair de lá revigorado. Eu devo participar da ceia e sair de lá fortalecido pelo Senhor. Senhor, mais uma vez, eu vi uma criança sendo batizada na igreja e eu pude lembrar que um dia também, Senhor, eu fui marcado com o sinal da aliança, com o batismo, de que eu pertenço ao Senhor. E aquela criancinha agora pertence ao Senhor, por isso recebeu esse sinal. Senhor, participei dessa ceia mais uma vez. E eu não cheguei aqui porque eu sou bom, porque eu mereço, mas porque o Senhor é misericordioso, enviou seu Filho por mim. Eu fui lembrado, fortalecido, Cristo me alimentou espiritualmente. Eu posso sair daqui revigorado, fortalecido na fé. A nossa vida cristã, então, ela é alimentada, sabe? Sempre pelo Senhor. E vai ser assim até aquele grande dia quando o Senhor voltar para nos buscar. Então venhamos aproveitar realmente, desfrutar dos sacramentos como bênçãos para a nossa vida. Leve a sério quando você vê um batismo na igreja. Se veja ali. Se veja ali. É um filho da aliança, como eu sou também, Senhor. Está recebendo aquele sinal tão simples de que pertence ao Senhor, como eu pertenço também. Não é? E quando cresce, é chamado também a sentar-se à mesa com Cristo, a ser alimentado por Cristo e a ouvir de Cristo sobre a esperança de seu retorno para um dia todos estarmos reunidos nesse grande banquete celestial. É tudo isso que recebemos do Senhor. Lembre, para que você seja alimentado verdadeiramente na ceia e também por meio do sacramento do batismo. Amém?